É uma alegria estar aqui de novo, né, gente? Eu semana passada não vim e já estava sentindo falta. Que bênção que a gente tem essa casa para receber essa dádiva divina. Primeiramente, a gente vai lembrar o pessoal. Nem devia ser lembrado, mas não custa nada, né? Quem tiver com algum sintoma de gripe, alguma dor no corpo, febre, a gente sabe, qualquer sintoma que lembre o coronavírus, a gente pede para ficar em casa. Que apesar de toda a energia dessa casa, toda a proteção, a gente tem que fazer a nossa parte também, né, pessoal? Primeiramente, a gente queria agradecer muito pela colaboração de todos, que a gente está fazendo nossa entrega da cesta básica, como sempre, no último sábado do mês. E como a gente não está fazendo a arrecadação nas casas, a colaboração de vocês tem sido fundamental para poder fazer a entrega dessas cestas, nessas famílias que cada vez mais, nesse momento que a gente está vivendo, está precisando. E essa colaboração através, deixando aqui no centro, ou com algum amigo, alguma pessoa conhecida, ou traz aqui para a gente durante a semana, às 6h30 da tarde. Então isso está sendo fundamental, porque durante toda essa pandemia, mesmo sem a arrecadação nas casas residencial, a gente tem conseguido entregar a cesta básica com aquela mesma qualidade que a gente sempre entregou, uma cesta básica diferenciada, uma cesta básica grande, que a gente, graças à colaboração de vocês, tem conseguido fazer esse trabalho. E nesse mês, agora em dezembro, a gente vai fazer uma entrega antecipada. Então, quem quiser fazer a doação de alimentos, produtos para a cesta básica, a gente vai fazer a entrega no dia 19. Tá ok? Agradecemos de novo. Olha, sexta-feira, para quem não tinha lembrado, vai ser o dia de fundação do nosso centro. Acho que é na sexta, Fátima. Fiz as continhas sexta-feira. Então, sexta-feira, dia 4 de dezembro, 50 anos de fundação da nossa casa. Eu estava falando com o Vinícius hoje, que a gente tinha combinado de fazer vários eventos, várias comemorações, trazer pessoal de fora. E aí a gente viu que realmente quem manda aqui é Deus, né? Que a gente pode fazer nossas programações, pode combinar, mas se lá de cima eles não quiserem, não adianta nada. E quanto a gente aprendeu com isso? Talvez a gente tenha ganhado muito mais com esse aprendizado que veio na marra, esse ano que a gente teve que superar vários obstáculos, aprender a lidar com várias situações novas, se encontrar com nós mesmos. Muitas vezes a gente parou e olhou pra gente e falou, nossa, o que está acontecendo comigo? E no dia a dia, na correria, a gente não tinha esse tempo. E aprendemos muito, sofremos, tivemos dificuldades, perdemos entes queridos, mas aprendemos muito. Então a gente tem que agradecer a tudo, né? Mesmo as dificuldades, a gente sempre aprende, através da doutrina espírita, que elas nos fazem crescer. Às vezes, em um ano que a gente demoraria décadas. Então vamos aproveitar. Então a gente vai pedir para Joana fazer a prece de abertura. Depois a gente vai dar início aos nossos trabalhos. Você apaga aí? Agradecer a Deus, nosso Pai, podendo assim, nos aprender um pouco mais, buscar trazer para nossas vidas essas novas coisas. É por isso que nós te agradecemos imensamente, agradecendo a Ele por
dessa casa que nos amor, apesar de todos os problemas que estamos vivenciando, mas aqui estamos, sob teu amparo, sob a amparo de Deus. E assim nós queremos te lugar de você, para que as energias que aqui são ativadas por esses recursos possam chegar, Senhor, a cada canto onde haja necessidade, onde haja maior sofrimento, que essas energias possam acalmar e aliviar a tudo. Jogamos igualmente pelo orador da cruz, que ele possa receber a assistência desses recursos, facilitando assim, Senhor, suas palavras, para que possamos compreender e trazer para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. A gente vai convidar o nosso orador da noite, e esse cara é 10. Quem conhece ele sabe que ele é nota 10. De uma família muito bacana, um trabalhador que nesses momentos de pandemia nos ajudou muito a gente levar a mensagem de Jesus, o Evangelho, através das redes sociais. É um cara que vem trabalhando na evangelização desde novinho, ainda é muito novinho, mas sempre empenhado, fazendo de tudo que pode. A gente até se emociona em convidar o Vinícius, apesar de ser professor, já ter uma desenvoltura em falar em público, mas a primeira palestra no centro, a casa de oração, e a gente sabe que o nervosismo toma conta, mas que ele tem muito conhecimento, é um rapaz que tem estudado muito, tem feito demais pela doutrina, e a gente só tem a agradecer e que a gente possa vibrar com todo carinho, todo amor, para que ele se saia bem, que a gente aproveite essa mensagem e convidar o nosso amigo Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? O Leandro aumentou um pouco as coisas aqui, acho que é bom diminuir um pouco a expectativa, não é para tanto assim não. Então, para quem não me conhece, novamente, o meu nome é Vinícius, eu tenho 27 anos, também não sou tão novinho, estou ficando careca já. Eu frequento essa casa há pelo menos uns 22, 23 anos da minha vida, sou prata da casa, sou muito grato ao centro, então tudo que eu posso fazer por essa casa eu faço, eu realmente gosto bastante. Saliento as ressalvas do Leandro, é minha primeira palestra, então talvez eu fique um pouco nervoso, talvez eu acabe acelerando um pouco, errando uma palavra ou outra, então já peço desculpas desde então. Eu gostaria de começar essa palestra contando uma história de um livro intitulado Outliers. Outliers foi publicado nos Estados Unidos em 2009, assim como no Brasil. O termo, traduzindo ao pé da letra, significa fora da curva. O livro trata a respeito de pessoas, de instituições e até mesmo de cidades que por qualquer motivo se destacaram, tiveram algo além. Foi um livro de divulgação científica, eu recomendo, uma leitura bem gostosa. Foi um best-seller, vendeu que nem chuchu. Ele começa o livro em seu prefácio contando a história de uma cidade chamada Rosetta. Precisamos voltar no tempo em torno de 1890, na Itália. Rosetta era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo de pessoas simples e humildes e pobres. Era uma cidade difícil de se viver. O terreno não era bom para plantar e não se tinha muito o que fazer lá, mas as pessoas viviam por ali. Até que 2 de seus habitantes resolveram tentar a vida nos Estados Unidos. O sonho americano há mais de 100 anos atrás. Chegando lá, eles viram que não era tão fácil, só que era melhor do que na Itália. Era uma cidade de pessoas muito unidas. Então aqueles 2 escreveram uma carta. Pode vir que aqui tá legal, aqui funciona, aqui tá bom. E com o tempo, os habitantes de Rosetta começaram a migrar para os Estados Unidos. E naquela época nós tínhamos mais terras do que pessoas.
Não foi difícil, eles conseguiram constituir uma nova cidade em terras americanas, que inicialmente recebeu o nome de Nova Itália. Era um nome que realmente descrevia os habitantes de lá, já que a grande maioria era italianos. No entanto, como eram italianos de Roseta, eles decidiram mudar o nome para Roseta. E passamos a ter duas Rosetas, uma na Itália e outra nos Estados Unidos. A nossa história em si começa a ficar interessante na década de 50, quando um jovem médico, passando pela região ali de Nova York, onde ficava a vila de Roseta, observou um fato um tanto quanto interessante. Os habitantes daquela cidade, por algum motivo misterioso, sofriam menos de doenças cardíacas, menos de ataques cardíacos do que os demais habitantes dos Estados Unidos. Talvez vocês não saibam, porque eu também não sabia até então, mas doenças cardíacas foram as doenças do século passado, principalmente ataque cardíaco. E por qualquer motivo, as pessoas daquela cidade sofriam menos dessa enfermidade. E aquilo intrigou aquele médico. O que eles têm que os outros não têm? Muito curioso, além de médico, também era pesquisador. Ele montou uma equipe interdisciplinar, com médicos, enfermeiros, psicólogos, sociólogos, uma equipe completa para tentar entender o fenômeno de Roseta. Ele elaborou diversas hipóteses. Deve ser alimentação. Esse pessoal vem lá da Itália, ali próximo do Mediterrâneo, eles devem gostar de uma saladinha, de um iogurte, um franguinho, né? Por isso que eles são mais saudáveis, deve ser isso. Mas ele descobriu que não. Ele descobriu que os italianos, naquela época, eles tinham alguns doces festivos de certas datas, assim como a gente tem o panetone, o ovo de Páscoa, o quentão ali na festa junina. E quando os habitantes de Roseta foram para os Estados Unidos, eles tomaram uma sábia decisão. Gente, para que ficar comendo esses doces só no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, na festa junina? Não, para com isso. Bolo de aniversário agora vai ser bolo de segunda-feira. Ovo de Páscoa vai ser o ovo do sábado. Começaram a comer doce à torto e à rodo. E além disso, eles aproveitaram o solo americano, a cultura americana, e incrementaram um pouquinho mais de gordura na alimentação. Então a alimentação deles era até pior do que dos italianos. Bom, se não é alimentação, já sei, deve ser a genética. Esses italianos, mamma mia, sangue italiano deve ser bom, deve ser forte. Por isso que eles não sofrem tanto de doenças cardíacas. Deve ser isso. Só que o médico ficou surpreso quando ele descobriu que os habitantes de Roseta, que decidiam viver em outras cidades dos Estados Unidos, eram tão vulneráveis a doenças cardíacas quanto os demais americanos. Caramba, não é alimentação, não é a genética. Devem ser os hábitos. Provavelmente quem mora em Roseta deve se exercitar mais. Deve beber menos, fumar menos. É isso. Matei. Também não era isso. Ele descobriu que quem morava em Roseta fumava como qualquer um, bebia como qualquer um e era sedentário como qualquer pessoa. Ele foi testando hipótese por hipótese e ele não chegava em nada. Vai ver, eles são ricos, né? Esse pessoal da Itália é mafioso, né? Eles devem ter bastante dinheiro, devem ter os melhores médicos, os melhores remédios. Também não era isso. Eles eram pobres. Bem pobres, na verdade. Até que, em um sábado à tarde, lá estava o nosso jovem médico, sentado em uma padaria, conversando com os habitantes, observando o movimento na rua, tomando um cafezinho, comendo um pão na chapa. Delícia, hein? Que ele teve o seu estalo, ele teve o seu eureka. Ele observou a única coisa que Roseta aparentemente tinha, que as demais cidades não tinham. Ou melhor dizendo, que aquela cidade tinha a mais, de maneira mais intensa. Empatia, compaixão, solidariedade. Aqueles habitantes, eles se importavam uns com os outros de uma maneira nunca antes vista por aquele médico, em nenhuma outra cidade dos Estados Unidos. O vizinho conversava com o outro vizinho, que ajudava o outro vizinho, que ajudava a mãe do outro vizinho. Era uma cidade de pessoas pobres, então era muito comum que em uma casa nós tivéssemos 2, 3, 4 gerações habitando o mesmo teto. Mas apesar disso, a neta
ela tinha muito respeito e ajudava a avó ajudava a sobrinha do marido que estava ali. Tudo muito apertado, tudo muito restrito, mas tudo com muito carinho. Era uma cidade de pessoas com muita fé. O índice de pessoas por paróquia era baixo, tinha muita paróquia e pouca gente. Eram católicos, vieram da Itália em 1950. Mais ou menos 500 pessoas para cada paróquia. Aquele médico conseguiu conseguiu provar, melhor dizendo, que o desenvolvimento moral e espiritual é colaborado pelo contato social, assim como a nossa saúde. A nossa saúde também é beneficiada por esse contato social, por esse se importar, por viver em sociedade, muito além de simplesmente conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Realmente se importar com os irmãos que nos cercam. E é interessante porque isso vai em concordância com a nossa doutrina espírita, pois nós sabemos que além do nosso corpo físico e do nosso espírito, nós temos o perispírito, envoltório etéreo, quase como se fosse uma casca, que dá forma ao espírito e ao nosso corpo material. Basicamente, quando a gente vê um espírito, uma alma, um fantasma em um filme, uma série ou até na vida real, o que a gente observa de fato é o perispírito daquele ser, porque o espírito em si é como se fosse um foco luminoso. O perispírito, assim como o nosso corpo, ele pode ser danificado. E todo dano causado ao nosso perispírito pode se refletir no nosso corpo material. Como que a gente danifica o nosso perispírito? Com pensamentos, atitudes e falas impróprias. Todo pensamento negativo, todo sentimento ruim que a gente propositalmente nutre, toda palavra que a gente usa de maneira pejorativa, todo ato negativo, de certo modo, inflama um pouquinho o nosso perispírito. E isso pode resultar em, por exemplo, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma indisposição. E caso seja crônico, durante semanas, meses, anos, décadas, pode resultar até em algo mais sério, como de repente um câncer, uma doença cardíaca. Nós sabemos disso. Ah, Vini, então isso significa que agora eu tenho que vigiar os meus pensamentos, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo? É justamente isso. Faz parte. Orai e vigiai. Não é fácil. Não é simples, principalmente para nós, seres tão errantes, espíritos ainda no começo do seu desenvolvimento. Nós, habitantes de um planeta de provas e expiações, é perfeitamente normal que nós tenhamos pensamentos impuros, atitudes impuras, momentos de raiva, rancor, vingança, preguiça, egoísmo. É normal. Seria estranho se nós não tivéssemos. Reconhece-se um espírita pelo seu empenho em combater as suas más inclinações. Ninguém espera que ninguém se torne santo do dia para a noite. Seria pedir demais. Cabe a nós a luta diária, o empenho de nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, de entendermos que estamos errando e podemos fazer melhor. Apesar desse entendimento, a gente ainda vai errar pra caramba. Mas o que importa é a gente ter esse objetivo na cabeça e se esforçar para melhorar. Quando eu li a história de Roseta, comecei a me questionar a respeito da sociedade, porque com toda certeza aqueles habitantes não eram espíritos de esferas crísticas que decidiram passar férias de verão aqui na Terra. Eram espíritos assim como nós. Eram espíritos que erravam, eram espíritos que tinham problemas, mas eram espíritos, sobretudo, unidos. Estavam próximos. Estavam lutando para se desenvolver. Longe de mim de querer entender os desígnios divinos, eu não tenho capacidade nem inteligência para isso. Mas fato é, sendo Deus amor supremo, ser onisciente e onipresente, tudo o que acontece, acontece com a sua permissão. E, portanto, tudo não seria nada mais do que expressão de amor de Deus para conosco. Podemos interpretar as situações ruins
como lições, por mais difíceis e dolorosas que elas sejam. Elas não são nada mais, nada menos do que lições de um pai para com os seus filhos, que teimam em não aprender. A pandemia, Covid, tudo isso que nós estamos passando agora, nada mais seria do que uma lição para nós. E tentando entender o que Deus quis me dizer com tudo isso, e eu imagino que não seja algo padrão para todo mundo, creio que cada um tem uma lição a aprender com isso, eu vejo que eu pude aprender muito a respeito da sociedade, como viver em sociedade durante essa quarentena, essa pandemia, por mais contraditório que isso possa parecer. Afinal de contas, o menor núcleo social, na minha ideia, é a família. Nós já nascemos com uma pequena sociedade. Papai, mamãe, tio, titia, avô, avó, irmãos que nos cercam. É ali que a gente aprende o básico, ou pelo menos deveria aprender. Eu sempre me considerei uma pessoa ali, fria, meio insensível com relação às coisas do mundo. Tive a impressão como se Deus tivesse falado: ó, Vinícius, esquece isso, você está errando, você não está conseguindo viver em sociedade, vamos ver se a gente consegue derreter esse bloco de gelo aí, que você chama de coração, vamos ver se você consegue ser um pouco mais sociável. Então, esquece centro, esquece faculdade, esquece trabalho, esquece os amigos. Agora você vai focar no básico, no beabá, que é a família. 10 meses só você e eles. Vamos ver se você consegue desenvolver um pouquinho aí. Vamos ver se você consegue dar um passinho para frente. Foi uma oportunidade de ouro, tenho para dizer para vocês. Porque a família, por mais que seja o menor núcleo possível, é com toda certeza o núcleo mais difícil. Porque é muito fácil eu chegar aqui, eu ser uma pessoa agradável, sorridente, contente, paciente, legal. Poxa, eu vejo vocês 1 hora e meia na semana. Se eu não conseguir ser legal, paciente, gente boa, 1 hora e meia na semana, eu vou parar também, né? Claro que tem um momento ou outro que, mesmo assim, a gente acaba ficando um pouco nervoso, mas, via de regra, né? A gente costuma se sair bem no centro, do serviço, na escola, na faculdade. Agora, em casa é um pouco mais difícil. Em casa a gente mostra quem a gente é de fato. Em casa as pessoas sabem quem eu sou de verdade. E eu sei quem são aquelas pessoas de verdade. Elas me conhecem, o lado bom e o lado ruim. E eu conheço o lado bom e o lado ruim deles. É ali que a gente se atrita. É ali que a gente acaba crescendo de verdade. Por mais que seja o núcleo mais básico, na minha interpretação é também o núcleo mais importante. Eu acho que devemos, antes de tudo, atendermos a essa pequena sociedade que nos cerca. Porque não é por acaso que eles estão ali conosco dividindo o mesmo teto. Deus, sendo perfeito, colocou ali, convivendo com nós, pessoas que irão aprender conosco e que nós aprenderemos com eles. Existem lições ali a serem aprendidas. Não há dúvidas quanto a isso. E se não aprendermos agora, vamos ter que aprender em outra vida, ou em outro. Não tem como fugir, a gente só pode adiar. Por isso que é importante que, por menor que seja o tempo que nós tenhamos, vamos supor que a gente trabalhe das 8 da manhã até as 8 da noite, que a gente dedique pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para aqueles que estão ali conosco. Este é o mais importante. A sociedade, o convívio. A gente não consegue fazer caridade só com a gente, né? É um pouco complicado, é um pouco difícil. Ah, mas Vini, eu chego tão cansado do serviço. Como é que eu vou me dedicar? Como é que eu vou ter tempo ali para ajudar, para colaborar? Não é fácil, gente. Ninguém disse que é. E também ninguém espera que você mude da noite para o dia. É um empenho diário, um pouquinho cada dia. Sem dizer que Jesus estava sentado de frente para o gasofilácio e observava ali como as pessoas deitavam muito dinheiro. Até que então veio uma viúva e colocou apenas 2 pequenas moedas. Ele então se levantou e disse: essa viúva deu mais do que todos que aqui estavam. Opa! Porque ela deu do que era de sua necessidade. O plano espiritual, Deus, o seu guia espiritual, ninguém vai cobrar de você que você fique 4 horas, 6 horas, 8 horas com seu filho, com a sua mãe, com seus irmãos, se você não tem esse tempo para você dedicar. São as suas moedinhas.
Se você tem só 2 horas livres na semana e você dedica 15 minutinhos para aquele ente querido, você está dando as suas moedinhas, porque aquilo era da sua necessidade, era o que você tinha, era 2 horas, deu 15 minutos, está excelente. É importante também em termos do nosso tempo. A gente relaxar, a gente descansar, isso também é necessário. E às vezes você tem a impressão que a gente procura motivos para a gente se afastar das pessoas, a gente evitar a sociedade, porque de certo modo não é fácil, não é simples. As pessoas são complicadas. Que sede, gente. Tem uma história que eu gosto bastante, que é uma história budista, que é praticamente o oposto da história do filho pródigo. Certa vez um rei que tinha 3 filhos decidiu que construiria uma casa para cada um deles quando eles atingissem a maioridade. Então foi lá, o primeiro fez 18 anos, ele foi lá e construiu uma mansão para ele, coisa linda, coisa fina, ali na cidade, pertinho. Praticamente um quarteirão. Bacana. Daí o segundo foi lá, fez 18 anos, construiu outra casa linda também, com piscina, top. Atrás da casa do primeiro filho. Todo mundo ali próximo, família unida. Já quando o terceiro filho fez 18 anos, ele reuniu o seu conselho, falou, acho que não vai dar para construir a casa do outro filho aqui, eu até queria, mas não vai dar, porque não tem terreno, né? Poxa, eu vou conversar com ele, o que vocês acham? Não, é verdade, vamos construir aqui logo depois do reino, a gente tem a muralha, a gente faz logo depois ali, que vai dar certo. Aí ele foi, conversou com o filho, falou, olha, não vai dar para construir a sua casa aqui, filhão, até tinha aquele terreno, só que o Mufato comprou, sabe, o Mufato está crescendo muito aqui na cidade, mas eu vou construir a sua casa aqui logo depois da muralha, você vai reto, vira na figueira, vai ficar ali. Você ainda vai conseguir vir aqui em casa, você, tua mulher, teus filhos, todo domingo vai estar bom, né? Ô pai, beleza. Construiu a casa ali pro filho, coisa bonita, bacana, mandou guarda para cuidar. Durou o quê? Umas 2 semanas. Recebeu uma carta do filho. Ô pai, não tá dando, não tá conseguindo ficar aqui, porque os nômades, eles sabem que eu sou um príncipe, eles estão invadindo a minha casa. Não tá fácil, pai. O que eu faço? O rei, então, chamou o seu conselho, conversou com todo mundo lá. O que a gente vai fazer com esse moleque, né? Ó, filho, fazer o seguinte, é que essa região ali é meio marginalizada mesmo, mas fica tranquilo, eu vou construir a sua casa um pouco mais longe, em uns vilarejos mais distantes, e ali vai dar certo. Ali vai ficar show, vai ficar chuchu. Construir uma casa maior, vou construir um muro maior para você, vou mandar mais soldado, ali vai ficar show de bola. Durou 2 meses. Pai, não tá dando certo, pai, porque o pessoal do vilarejo sabe que eu sou filho do rei, não tá fácil, estão atacando aqui, eu não sei por mais quanto tempo que eu vou aguentar. Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse moleque? Ele pensava. Juntou de novo o conselho, conversou com todo mundo, viu como é que estava a finança do reino, quantos soldados ele tinha. Ó, filho, fazer assim então, vou construir a sua casa bem longe, na divisa com outro reino. Um forte, uma muralha enorme. Vou mandar metade dos meus soldados para lá e pronto. Você vai ficar o quê? Uns 2 dias de distância daqui, só que você pode vir no Natal ainda para ver a gente, ou a cada 2 anos. Fica tranquilo, eu gosto muito de você, mas é o que vai dar para fazer. Então tá bom, né, pai? Foi lá, construiu o forte, gastou o que podia, que não podia, mandou metade dos soldados para cuidar do moleque dele e não deu certo. Pai, o reino vizinho sabe que eu sou teu filho, estão atacando aqui, já fizeram barricadas, não está dando conta, não sei quanto tempo que eu e os soldados vamos conseguir. Mandou a carta para o pai recebeu a carta, leu, juntou o conselho estava pensando o que ia fazer, né? Aí o pai bateu uma na mesa e falou assim, não, chega, já gastei muito recurso, vou trazer esse moleque para morar comigo, vou aprender a conviver com ele. Tudo isso era pretexto porque ele não queria ficar com o filho dele, porque não queria conviver com o filho dele. Não queria estar próximo do filho dele. Às vezes a gente cria muralhas para nos afastarmos das pessoas. Às vezes não é o caso de um filho, de um pai, de um irmão, de uma irmã, mas às vezes é o caso de um colega, de uma pessoa que trabalha com a gente, às vezes de uma pessoa do centro. Acontece, a gente faz isso. Aquela pessoa muito metida, aquela pessoa muito orgulhosa, aquela pessoa muito invejosa, aquela pessoa não me deu bom dia, não me deu boa tarde, aquela pessoa não me cumprimentou. Aquela pessoa não gosta de mim.
Eu ouvi ela falando pro fulano que fulano falou, que ele falou que eu não faço isso. E a gente vai se afastando, gradativamente. Ah, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, não vai dar certo. Meu santo nunca erra. Ah não, aquela pessoa é tóxica. Gente, esse termo para mim não desce. Virou moda agora, pessoa tóxica. Como se Deus tivesse feito um espírito que fosse um veneno de fato. Claro que não. E mesmo que fosse, como diria Paracelsus, pai da toxicologia, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Mas eu creio que o máximo que possamos fazer são atitudes negativas, não que nós sejamos todos negativos, né? Nós temos os nossos erros, todos nós temos. É perfeitamente normal, é perfeitamente plausível. Estranho seria se tivesse alguém perfeito aqui, né? Mas seria um engano do plano espiritual. Cabe a nós aprendermos a perdoar as pequenas miúças que nós observamos no dia a dia, porque nós também erramos com essas pessoas no dia a dia. Nós também somos egoístas, invejosos, preguiçosos. Nós também esquecemos de dar bom dia. Nós também esquecemos de cumprimentar. Acontece. Ah, mas Vinho, então você está querendo dizer que eu tenho que ir e ser falso, eu tenho que gostar daquela pessoa que eu não gosto, tenho que abraçar aquela pessoa que eu não gosto, chamar ela para fazer as coisas? Eu não gosto daquele cara, não tem como, ele já pisou na bola comigo. Sabe, eu perdoei ele. Eu perdoei, só que eu não quero mais ele na minha vida. Simples assim. É um baita de um perdão isso, né? A gente perdoa, só que a pessoa bem longe da gente, é bem estranho. Mas acontece. Gente, eu faço essa palestra mais pra mim. É quase como se fosse eu desabafando dos meus problemas pessoais aqui. Esperando que vocês também tenham problemas parecidos com os meus. Eu falo isso porque eu passo por isso. Tem gente que a gente fala que perdoa e não quer mais ver na cara da pessoa. Não é bem um perdão isso, né? Meio perdão, talvez nem isso. A gente tem que ser bobo. Tem um texto da Clarice Lispector que eu acho excelente. É praticamente um texto religioso, ecumênico no meu ponto de vista. Que chama Das Vantagens de Ser Bobo. A Clarice, no texto dela, recomendo para todos. É curtinho, tem até vídeo no YouTube com aquela atriz da Globo, que eu não vou lembrar o nome agora. Cabelinho curtinho aqui, loirinho, bem velhinha. Dorirão, alguma coisa, caramba, não vou lembrar. Mas enfim, tem até um vídeo dela declarando esse texto, é muito bom, 3 minutinhos. Ela fala que só o bobo é capaz de amar de verdade. E ela diz, sabiamente, que Jesus era bobo. Que se Jesus não fosse bobo, ele não teria morrido na cruz. Eu fiquei refletindo, pensando, e ela tem toda a razão quanto a isso. Gente, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Logicamente, estamos muito longe de estarmos muito longe de Jesus. Mas ele é o nosso exemplo maior. É dali que a gente tem que tirar a nossa métrica, né? Santa Ceia. Jesus vira para Pedro e fala, ó, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Não, Jesus, acho que vou fazer isso, pelo amor de Deus, gosto muito de você. Vai. Ó, tem um aqui que vai me trair. Ele sabia que era Judas, não falou só para não deixar a situação chata ali, né? No outro dia, ele foi pego, humilhado, torturado e morto. Uma vez que ele estava na cruz, em seus últimos momentos aqui conosco, o que ele faz? Ele pede para Deus tomar conta de nós, nos perdoar, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Ele ainda vira para Pedro e fala, ó, Pedro, isso daqui é tua mãe, e virou para a mãe dele e falou assim, ó, mãe, agora isso daqui é teu filho. Gente, se eu sou Jesus e eu sei que Pedro vai me trair 3 vezes, tenho certeza disso, eu não olho mais na cara dele. Mas que cara falso, pelo amor de Deus. Se eu sei que eu vou ser morto, crucificado, humilhado, gente, eu fujo. Ó, tem um pessoal na Grécia ali, eles acreditam em Zeus, em Poseidon, eu vou lá evangelizar eles, vocês ficam aqui, não tem problema não. E depois eu volto. E se eu fosse pego no meio do caminho, eu nunca ia pedir para Deus perdoar aquele povo. Nunca ia falar para Pedro ficar com a minha mãe, não. Não. Jesus, francamente, foi bem bobo, né? Nesse quesito. E perdoou a gente apesar de tudo que a gente fez. Perdoou os seus discípulos apesar de tudo que ele fez pelos discípulos. Os discípulos traíram ele. E ele perdoou a gente. Ser bobo é, sobretudo, dar essa face quando alguém bater nessa.
Ser bobo é perdoar 70 vezes 7. Ser bobo é andar 2.000 passos quando alguém já te forçou a andar 1.000. É isso que é ser bobo. A gente leva para o lado negativo porque isso, querendo ou não, fere o nosso orgulho. E Clarice ainda diz no texto dela, não confundir bobo com burro, porque é diferente. Uma pessoa pode ser boba e não ser burra, ou pode ser boba e burra também, né? Ou melhor, pode ser esperta e burra, a pior situação que tem nesse caso, né? Não é fácil, não é simples. Eu também não quero que ninguém seja falso com uma pessoa que não gosta, porque isso também não funciona. É perfeitamente normal que eu tenha mais afeição por uma pessoa do que por outra. Seria estranho se eu gostasse de todos do mesmo jeito. Eu gosto mais da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, estou com eles sempre. Mas isso não quer dizer que eu não posso continuar gostando dos demais em menores proporções e lutando para gostar daqueles que eu não gosto. É passo de formiguinha, gente. É um pouquinho todo dia. É dar o bom dia para aquela pessoa que a gente não gosta. É cumprimentar, perguntar se está bem. É observar se ela está com uma roupa diferente, falar, oh, você está bonito, você está bonito. Isso é o progresso. Todo dia um pouquinho, por mais difícil que seja. Porque não é fácil. As pessoas nos ofendem, as pessoas nos machucam. E a gente não quer mais ficar próximos. Mas cabe da gente ter a iniciativa. Principalmente porque nós temos contato com a palavra. Nós sabemos o caminho certo. Então vai ser mais cobrado da gente do que dos outros que não sabem. Tem um estudo nos habitantes de Kentucky, que é uma região dos Estados Unidos. Essa região, há 200 anos atrás, em 1800 bolinha, era uma região que tinha muito o que os historiadores e os sociólogos chamam de cultura de honra. Cultura de honra é basicamente quando aquelas pessoas que habitam aquela região são muito orgulhosas e se ofendem por qualquer coisa. Se você fosse um habitante em Kentucky em 1800 bolinha, seria bom que você fosse bom de tiro. Se estivesse jogando truco, pedisse 6, roubando e ganhasse, meu amigo, seria bom você se preparar aqui, a ter tiro. Por qualquer coisa. Os maiores índices de homicídio eram daquela região. Cultura de honra. Em um dos relatos, bem tristes ao meu ver, uma mãe estava com seu filho, já à beira da morte, no colo, e o filho chorando, pedindo pela vida dele. E a mãe dele vira para ele e fala, para de chorar, morre que nem um homem, morre que nem teu irmão, não dá esse gosto pro inimigo que atirou em você. Você me envergonha. No momento em que ela podia dar uma palavra de afeto e de carinho para o filho dela que estava ali, em seus últimos momentos como espírito encarnado, ela o critica pela sua atitude. Bem compreensível, diga-se de passagem, né? Em 1990, alguns psicólogos decidiram fazer um estudo para ver como que os habitantes de Kentucky reagiriam a um insulto. Então eles pegaram os habitantes de Kentucky, alguns escolheram para o estudo, e pegaram alguns de Boston ou Washington, não lembro agora, a região mais ao norte, que não sofria tanto com cultura de honra. O estudo, eles pensavam que o estudo seria um teste de lógica. Mas o fato é que o estudo não era um teste de lógica. Eles iam passar por um corredor estreito, uma outra pessoa ia passar no sentido oposto, ia esbarrar neles propositalmente, ia falar um palavrão bem daquele danado no ouvido deles, e depois eles iam monitorar bioquimicamente como é que aquele pessoal estava por dentro. Primeiro foi o pessoal de Washington, Boston. Passou e falou, seu bobalhão. Eles mediram lá. Depois foi o pessoal de Kentucky. Passou, seu bobalhão. E eles observaram que o pessoal de Kentucky, por dentro, eles estavam muito nervosos, mas muito nervosos mesmo. Enquanto que o pessoal de Boston, Washington lá, eles estavam até que tranquilos, relaxados. Tinha uns que estavam até mais relaxados que antes. Acharam engraçado, o cara chamou de bobalhão e me conhece. Coisa de 100 anos, 150 anos. A gente consegue observar que aqueles espíritos evoluíram, porque afinal de contas já não estavam mais se atirando por qualquer motivo. Mas ainda assim,
ainda assim, eles tinham aquilo dentro deles, assim como nós também temos. Não somos tão diferentes deles, só temos defeitos diferentes, mas em termos de nível evolutivo, a gente está muito próximo. Milindre mata, gente. E mata mais do que a gente pensa. Alguém aqui tem medo de andar de avião? Ninguém tem medo? Ó, eu vou contar uma história que talvez deixe vocês até com um pouco mais de medo de andar de avião. Novamente, voltando à década de 90, o pessoal observou que boa parte dos acidentes aéreos aconteciam com empresas sul-coreanas. Sul-coreanos batiam muito o avião. Não se entendia ao certo o porquê, mas o fato era que eles batiam. Gente, não me entendam mal, acontece de termos acidentes aéreos, são poucos, mas vamos supor que de 10 acidentes que aconteciam, 7 eram de sul-coreanos. O pessoal não entendia. Então aquelas empresas chamaram uma consultoria externa para entender o que estava acontecendo ali. E depois de uma árdua pesquisa, aquele pessoal descobriu que o grande problema ali era a comunicação. Era uma cultura muito orgulhosa daqueles habitantes, com uma hierarquia muito grande mesmo, ao ponto que um funcionário nunca questionaria a ordem de um patrão e nunca falaria assim, ó, isso está errado, isso está certo. Não, quem era ele para questionar o patrão? Isso era tão incrustado que até nas próprias relações sociais eles se comunicavam de maneira indireta, sutil. Um filho nunca desrespeitaria um pai, assim como um neto, o avô e vice-versa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou funcionário do Leandro. A gente trabalha viajando. E a gente é sul-coreano. A gente está aqui no Brasil só de passagem. A gente está viajando de carro ali, vrum vrum. E aí já é meio-dia, eu estou com fome. Eu nunca poderia virar para o Leandro e falar, poxa, Leandro, vamos parar para comer que eu estou com fome. Eu teria que insinuar, poxa, mas parece que a hora é muito boa para comer, não é mesmo? E aí caberia ao Leandro pensar a respeito e ver se a gente poderia parar para comer ou não. Mas quem era eu para falar a hora do almoço ou não? Não, isso aí cabe ao chefe decidir. Funciona muito bem no dia a dia e tal, ou sei lá, parece que funciona, eles estão indo bem, né? Mas um piloto de avião, às vezes, tem que voar por 10, 12, 14, 20 horas. Quando está no começo da viagem, e o copiloto que está ali com ele vira e fala, nossa, parece que a asa esquerda está um tanto quanto diferente hoje. O piloto entendia, bom, se a asa esquerda está um tanto quanto diferente, ele está falando assim, acho que tem algo de errado, eu vou conferir. Mas imagina a situação. Depois de 10, 12 horas voando, o cara está muito cansado. Está ali trabalhando na base do Red Bull, do café. Aí o copiloto vira, em vez de falar, meu Deus, tem uma asa ali, está quebrada. Tem uma montanha na nossa frente. Ele ainda falava todo sutilmente. Nossa, que movimento anormal que o avião está fazendo, não é mesmo? E o piloto às vezes não entendia. E acabava acontecendo um acidente. Isso não é algo exclusivo dos sul-coreanos. Ainda na década de 90 teve um acidente muito parecido com um avião colombiano que estava se dirigindo para os Estados Unidos. E de acordo com os meus estudos, parece que os controladores de torre nova-iorquinos, novamente Nova York, são conhecidos mundialmente por serem meio cavalos, meio grossos. E o piloto estava sentindo essa diferença, provavelmente da cultura dele também. E ele estava sem combustível para fazer a aterrissagem dele. Por um motivo ou outro, estava difícil para ele fazer. E quando ele fazia o contato com a torre de controle, em vez dele falar, olha, eu não tenho condição de pousar na cidade, ele falava, olha, eu acho que eu não tenho gasolina suficiente, querosene aqui, eu acho que eu não tenho. E a resposta que ele recebia era, você acha, confere, depois você conversa com a gente. Ah, tá bom, desculpa. Gente, esse diálogo veio da caixa preta, registrada. Isso se repetiu por umas 2, 3 vezes.
E apesar dele ter 200 vidas ali com ele, dentro do avião, em nenhum momento ele foi enfático e falou: gente, eu não tenho gasolina, pelo amor de Deus, vamos recalcular isso daqui, eu tenho que pousar esse avião, senão a gente vai morrer. Em nenhum momento ele falou isso. Apesar do risco de morte, não só dele, como de todos daquele avião. A última frase dele para com o copiloto foi exatamente: poxa, eu acho que eu chateei a moça lá. E ele morreu. E todo mundo morreu. Gente, o milindre mata. E isso é tão sério que esse pessoal da aviação civil chegou a desenvolver um parâmetro, um índice para avaliar quando que isso acontecia, que recebeu o nome de índice de poder, que é basicamente um índice para medir o orgulho que existe ali em um país, em uma região. Eles constataram que as pessoas que viviam em países com um índice de poder baixo, elas eram mais simples, mais humildes, elas tendiam a viver mais junto das outras pessoas. Não tinha essa diferença tão grande. E os países que tinham um índice de poder muito grande, normalmente tinham essa dificuldade na comunicação, e as pessoas que tinham mais condição financeira tendiam a ostentar muito mais isso também. E agora vem a parte preocupante da história. Gente, novamente, acontece pouco acidente aéreo, mesmo entre esses países. Mas, vocês sabem em que posição que estava o Brasil nesse ranking? Brasil, país que se orgulha por ser hospitaleiro, por ser um país receptivo, que abraça as pessoas. O Brasil, o coração do mundo, o pátrio do Evangelho. Vocês sabem em que posição que estava o Brasil? Índice de poder, em quantidade de orgulho, em dificuldade de se comunicar, com medo de ofender o milindre das pessoas ali. Segundo lugar. Para mim foi um soco no estômago. Eu nunca pensei que a gente estaria tão alto assim no ranking. Acho que o primeiro era da Coreia do Sul. Bem preocupante. Nos mostra o quanto que ainda temos que evoluir, o quanto ainda temos que crescer, o quanto que temos que nos esforçar. Mas, novamente, é normal. Faz parte do nosso ser. Estamos aqui para lutar, para nos desenvolver. O centro espírita, as igrejas, todo local de Deus, por assim dizer, se é que existe um local de Deus, mas o local onde se fala a palavra de Deus não é um lugar de santos. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui. Aqui é um lugar de luta, onde nós relembramos os nossos deveres, as nossas dificuldades e o quão humano nós somos. O quanto nós ainda temos que nos desenvolver. Afinal de contas, não se reconhece um espírita pelas suas qualidades morais, mas sim pela sua luta, pelo seu empenho em combater as suas más inclinações, não só os espíritas, como os cristãos de um modo geral. Gente, boa noite, muito obrigado, era isso que eu queria falar.